Aquilo que você é hoje, aquilo que eu sou hoje, é o resultado de uma série de escolhas que foram acontecendo ao longo da nossa história. Volto a dizer, em alguns momentos você não tinha condições de escolher sozinho, alguém escolheu por você. Nós somos a reação de escolhas que nós fomos fazendo ao longo da nossa vida. Um dia nós precisamos aprender a escolher. Mas quem foi que nos ensinou a escolher? O que foi que o outro nos ensinou a escolher? Qual foi o poder que o outro teve de nos fazer escolher o que é melhor? Aí a gente foi criando uma história particular, pessoal, que nos leva a alguns processos estranhos, que o outro reconhece como incoerência. E aqui vem a palavra. E nisso é bonito, minha gente. Não importa qual seja o contexto das escolhas que você viveu, não importa qual seja o contexto das suas incoerências, todos nós caímos neste texto da mesma forma. Todos nós somos convidados hoje a viver e a pensar as escolhas que nós fazemos à luz da palavra sagrada, porque nela não há incoerência. E a conversão é isso. É você descobrir o seu processo. É você descobrir o que as suas escolhas fizeram com você, o que os outros escolheram por você, aquilo que foi transformado, o ser humano que você se transformou, e você não desanimar disso. Você tomar consciência e dizer, tudo bem, se Deus hoje me convida a escolher diferente, se Deus hoje convida a consertar uma história passada, eu estou disposto. E para isso nós temos a misericórdia de Deus, que vai nos resgatar, que vai nos salvar, que vai nos ajudar a viver o processo dessas escolhas. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. A música do Padre Zezinho, né? Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive, deixa viver. Uma coisa é certa. No momento em que nós escolhemos, o que escolhemos trazer para a nossa vida, as pessoas que escolhemos, que participarão diretamente da nossa história, os conselhos que escolhemos, a palavra que nos orienta, a leitura que fazemos, a influência que permitimos, tudo isso poderá se transformar numa bênção ou numa maldição. Aquilo que você é hoje, aquilo que eu sou hoje, é o resultado de uma série de escolhas que foram acontecendo ao longo da nossa história. Volto a dizer, em alguns momentos você não tinha condições de escolher sozinho, alguém escolheu por você. São os traumas, né? Quantas vezes nós precisamos ir para os consultórios psiquiátricos, curar os nossos traumas? O que é o trauma? Uma escolha infeliz. O resultado muitas vezes de um acontecimento trágico, infeliz. Alguém escolheu tratar você de um jeito errado, traumatizou seu coração. Quantos traumas nós temos, minha gente? Faltou consciência para aquele que estava vivendo do nosso lado? Sim. Talvez ele tivesse sido tratado do mesmo jeito. Eu já contei essa história e me recordo que lá no Paraná, eu encontrei uma amiga e tinha uma amizade muito grande com ela. E ela estava assim, a gente estava conversando e duas das meninas dela começaram a fazer uma confusãozinha ali. E ela, muito irritada, perdeu a paciência imediatamente, porque às vezes a gente perde a paciência com 2 segundos, né? Foi lá e deu um puxão de orelha na orelha da menina, que eu pensei que ia rodar ela do outro lado. Ela deu aquele puxão, menina, que dói demais. Eu nunca levei um puxão de orelha, mas deve ser uma coisa dolorida, né? Não que eu não tivesse precisado. A minha mãe fazia coisas piores. Mas ela fazia coisa boa demais. Aí, quando ela voltou, que as meninas foram lá para dentro, eu vi que ela estava com uma expressão pesada. E ela tentando continuar o assunto que a gente estava, eu falei assim, o que foi que aconteceu? Essas meninas me tiram a paz. Aí eu disse, não. Você não só perdeu a paz, como agora você está pior no momento que você estava com raiva. Ela começou a chorar na hora. Eu não era padre ainda na época. Ela falou, Fábio, eu fiz com ela agora tudo o que eu odiava que a minha mãe fizesse comigo. Eu tinha horror, tinha pavor quando a minha mãe puxava a minha orelha. E hoje eu fiz exatamente igual. Eu fiz do mesmo jeito, da mesma forma que a minha mãe fazia comigo. Está entendendo por que o ser humano não é incoerente, gente? Aí eu compreendo a frase da minha professora.
Motivos inconscientes muitas vezes nos levam a agir. Quantas vezes a nossa ação ela não é consciente? Ela está sendo motivada por motivos inconscientes, de realidades que às vezes aconteceram há 10, 20 anos atrás, que traumatizaram você, que não cabiam dentro de você. Eu gosto de dar esse exemplo. O trauma é como se fosse uma realidade que não cabe dentro da criança, é demais para ela. Como outro dia eu chamei a atenção de uma amiga que estava falando dos novos namorados na presença do filho dela. O casamento não deu certo, separou-se, voltou a ser solteira de novo, mas ela esqueceu que os assuntos sentimentais, sexuais, seja lá o que for, não devem ser tratados na frente de um menino de 5 anos. Na hora que ela começou a contar e rindo, aí eu fiquei com aquele, eu fiquei com o outro. Peraí. Saí com o menininho da sala, quando eu voltei, já voltei irritado. Se você nunca mais faça um negócio desse, o seu filho não está preparado para o mundo adulto que você quer colocá-lo. Cuidado, isso é trauma. Uma criança pode até achar bonitinho, mas você pode ter certeza que você está machucando a alma dessa criança. Isso não cabe dentro dele. Isso é um assunto que não deve ser tratado na frente dele. Você está escolhendo errado por ele. Você está julgando sobre ele um afeto estragado, que depois ele não vai saber administrar. Depois, quando ele for um homem, for um cafajeste, incapaz de amar uma mulher, quando ele for um espancador, um macho, porque lamentavelmente muitos homens, ao invés de serem apenas homens, eles escolhem ser machos também. Quando você tiver um filho macho demais, incapaz de amar uma mulher, incapaz de tratar essa mulher com respeito, nós vamos agradecer a você. Muitas vezes o que chega para nós, minha gente, é o resultado das escolhas que os outros fizeram. É tão triste você ter que reconhecer que muitas vezes os marginais que nos assustam, que nos amedrontam, que nos faz ficar trancados dentro de casas, eles não são nada mais, nada menos do que a irresponsabilidade de pais e de mães que não souberam ser presença do jeito certo, com as escolhas corretas. Aí aquele ser humano está agindo com incoerência. Claro, ele não tem o direito de matar, ele não tem o direito de roubar. Mas aí você vai para dentro dele e você descobre que a única coerência que ele consegue neste mundo é essa. Ele está preparado para ser aquele ser humano que ele está sendo. Ele foi preparado para aquilo. Infelizmente faltou na vida dele uma palavra certeira, um conselho pertinente, um dizer não, isso não pode, isso não deve. Isso não pode ser feito dessa forma. Meu filho, esse brinquedo não é seu. Tantos países hoje discutindo como é que nós vamos educar os nossos filhos. Se nós podemos bater ou não, meu Deus, isso é um absurdo. Isso é o colapso da humanidade. Ter que virar lei se pode ou se não pode isso ou aquilo, minha gente. O grande problema, sabe o que é? É que nós estamos buscando descobrir um caminho das leis, essas leis normativas que regem o nosso país. Isso pode, isso não pode, se você faz, você vai preso. É porque a gente esqueceu disso daqui. Nós nos esquecemos que a palavra de Deus, quando compreendida e bem interpretada, ela orienta a nossa vida. Que uma família que reza, que uma família que se orienta na palavra de Deus, para ela não importa se tem lei, se tem isso, se tem aquilo. São Paulo já dizia de maneira tão linda. Vai ler a carta aos Gálatas, ela é inteira um convite à liberdade. Há alguns estudiosos da Sagrada Escritura que dizem que a carta aos Gálatas é a tradução mais sincera, mais honesta dos ensinamentos de Jesus. Porque lá fala, é o tempo todo, já não estáis mais sob o jugo da lei, já não é a regra mais que importa. Se vocês estão domesticados pela regra, pela norma, cuidado! Não saberão ser livres e se justificarão o tempo todo. Está longe demais, não sabemos chegar lá, não chegou até os nossos ouvidos. Como diz a palavra aqui, o mandamento que hoje eu te ordeno não está diante, não está distante para que não possa buscar, não está além do mar para que não possas atravessar e chegar. A palavra, o mandamento que hoje eu te ordeno é muito simples. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Agora, escolhe. Eu não poderei escolher por vocês.
não é possível a gente educar alguém, fazer essa pessoa chegar a um contexto de maturidade, se nós não ensinamos a liberdade. Deus nos trata da mesma forma, minha gente. Um país só vai dar certo no momento em que nós internalizarmos que nós somos homens livres e que dentro deste país eu preciso escolher a vida nas pequenas coisas, eu preciso fazer o meu esforço por escolher Deus nas pequenas coisas, porque senão não é possível fazer este país ser cristão. A religião nos ensina isso. Quantas vezes você quis ensinar a religião somente pela regra?